A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, como que vocês estão? Eu estou bem, para a glória de Deus. E nesta oração da madrugada, o Senhor ministrou uma palavra ao meu coração, que e tem o tema, como viver o propósito de Deus. E o propósito de Deus, o qual o Senhor ministrou ao meu coração, está com base no tema, no livro de Ruth, no seu capítulo 1 até o 5, que diz assim: na época de Juízes houve uma fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Era Eufrades de Belém de Judá. Chegaram Moabe e lá ficaram. Morreram Elimeleque, marido de Noemi, e lá ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, como chamava Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem seu marido. Também sobre essas palavras, Deus ministrou algumas palavras ao meu coração. E uma tem por tema, eu deixei algumas aqui separadas. E uma é no Provérbios 19:21, que diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E assim foi o propósito na vida de Noemi e do seu esposo Elimeleque. Eles procurou o melhor no tempo o qual ele estava passando uma seca. E ali chegou o tempo o qual ele estava ali naquele lugar de Moabe. E eles foram. E chegaram um tempo o qual o seu marido Elimeleque morreu. Passaram um tempo, seus filhos casam e têm esposas. E chegou um tempo também que a morte bateu na vida dos filhos, na casa de Noemi mais uma vez. Seus filhos desceram à sepultura. Gente, deixa aqui uma palavra. Aproveita cada momento, cada circunstância, porque a gente não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá para com as nossas vidas ou para a vida dos nossos entes queridos. Então aproveita cada momento. Sabemos que existe um propósito debaixo do céu para cada vida aqui nesta terra. Mas chega um momento que a morte veio na vida dos filhos de Noemi. E ela chegou e se pegou sozinha mais uma vez, mais suas noras. E ali entrou uma tristeza profunda no coração de Noemi. Ela não queria mais viver. Ela não queria viver mais os propósitos de Deus, o qual Deus tinha para com a sua vida. Ela achou que não tinha mais circunstância. Ela achou que não tinha mais uma resposta do Senhor. No silêncio do Senhor, de Deus para a vida de Noemi, ela se desesperou. E ela lembrou da onde ela saiu. E ela colocou no teu coração: vou voltar para a cidade da onde eu saí junto com a minha família. E ali ela voltou. No meio do caminho, no percurso da direção da sua vida, Noemi, ela se pegou com as suas noras. Ela chegou e falou assim: vocês têm certeza que vocês querem voltar comigo? Vocês são novas. Vocês têm todo um propósito de vida para a sua frente. Vocês têm uma vida para prosseguir. Mas uma voltou. Órfã, ela voltou. Mas Ruth não. Ruth, ela falou com Noemi para onde ela iria.
Para onde ela ia morar também. Que lindo as palavras de Ruth para com Noemi. Aonde ela viver, ela ia viver também. O Deus de Noemi ia ser o Deus dela. Chegou o momento da nossa vida, meus irmãos, que é tempo da gente desprender das coisas que nos faz afastar-nos do propósito de Deus para com as nossas vidas. Chegou o momento da nossa vida da gente deixarmos de viver aquilo que não é para a gente viver. O Senhor, Ele fala no livro de Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano nenhum, plano de dar-lhe esperança e um futuro. E Ruth, ela não esperava mais, ela não tinha mais plano, ela não tinha mais esperança para a sua vida. Mas é o que o Senhor fala aqui no livro de Jeremias, porque o Senhor, Ele conhece os planos, Ele sabe o melhor para a sua vida, Ele sabe o melhor para a minha vida, Ele sabia o melhor para a vida de Ruth e sabia o melhor para a vida de Noemi. E assim, ela foi Ruth com ela também. Elas não tinham esperança, elas não sabiam também o que viria pelas suas frentes. Mas elas prosseguiu no caminho, na direção ao qual o Senhor direcionou o coração de Noemi. E Ruth, ela não se pegou. Ela abriu mão de tudo. E é tempo da gente abrir mão de tudo daquilo que nos faz afastar do propósito de Deus para com as nossas vidas. É tempo da gente abraçar o propósito de Deus hoje. Viva o plano de Deus. O Senhor lhe disse aqui que os planos dele é de fazer prosperar e não de lhe causar danos, planos de dar esperança e de um futuro melhor. E assim elas foi, e o Senhor tinha preparado planos maravilhosos para a vida deles. Assim Ruth e Noemi chegaram naquela cidade. Chegando na cidade de Moabe, de Belém, ali elas foram. As pessoas ouviram que Noemi tinha voltado. E ela não queria mais ser chamada de Noemi, mas sim por Mara. Por causa das aflições da sua vida, ela achava que não tinha mais esperança. Ei, o Senhor diz que ainda existe esperança. Ainda existe esperança para a sua vida. Mesmo que a sua circunstância não esteja mostrando planos e nem propósito nenhum de Deus para a sua vida, saiba de uma coisa, que o Senhor diz nesta madrugada, que Ele tem um propósito melhor para a sua vida. Creia somente e descansa o teu coração, porque os planos e o propósito do Senhor é de dar vida e vida com abundância. Somente descansa. No livro de Romanos 8:28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Noemi, Ruth foi chamado de acordo com o propósito do Senhor. Você foi chamado para um propósito do Senhor, tanto que o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Você tem um propósito de Deus. Só basta você querer o propósito do Senhor para a sua vida. Abraça o Senhor, abraça o propósito e deixa de andar segundo as tuas vontades, segundo os seus querer. O povo de Israel tentou andar por caminhos que não levou ao Senhor. Andou em volta 40 anos e 40 dias. Mas o Senhor não deixou eles desamparados. Mesmo eles fazendo bezerros de ouro, adorou outros deuses. Mas o Senhor, quando promete, Ele cumpre todas as coisas. O Senhor, Ele fez andar 40 dias e 40 noites em volta. Mas as suas roupas não envelheceram. A nuvem de dia cobria para eles não se queimar. E à noite, uma coluna de fogo para aquecê-los no deserto. Aleluia! O Senhor diz que Ele não desamparou, mas volta para o propósito do Senhor. Mas chega um momento que o propósito do Senhor, o qual a gente muitas das vezes atrapalha,
o propósito do Senhor, é momento da gente voltar a reconhecer que nós não andamos segundo as nossas vontades, mas a gente andamos segundo a vontade do Senhor, porque a vontade dele é vontade de vida e não de morte. E assim foi na vida de Noemi. O Senhor preparou. Ruth, ela foi ali numa terra para colher, e o Senhor ali preparou uma pessoa para trazê-lo, para trazer para o propósito dele. E assim, aquele homem chamado Boaz começou a abençoar a vida de Ruth. E abençoando a vida de Ruth, estava abençoando a vida de Noemi. Ele entrou como resgatador para a vida de Noemi e Ruth. O Senhor está dizendo, Ele é que te resgata. E Ele tem colocado pessoas para ser o seu resgatador. Ele tem colocado pessoas, a palavra do Senhor nos diz que há amigos mais chegados que irmão. E esses podem ser o resgatador. Mas o princípio de tudo é o Senhor que resgata a tua vida. É Ele que resgata. E assim veio vida nova, propósito novo. O Senhor renovou o propósito o qual tinha na vida de Noemi, através da vida de Ruth e através da vida de Boaz. E assim Ruth, ela teve filho. Filho o qual Noemi foi vó de uma descendência ao qual ia vir Jesus. Vó de Davi, da geração ao qual vinha Jesus. Olha que propósito lindo. Não deixe para viver amanhã o propósito o qual o Senhor tem para você nesse dia. A palavra de Efésios 2:10 diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, o quais Deus preparou de antemão para que nos praticamos. No livro de Mateus 6,33 diz: busque, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Noemi e Ruth descansou seus corações no Senhor, ela viu que todas as coisas foram acrescentadas sobre a vida delas. E no livro de Colossenses diz assim, no livro de Colossenses 3:23, tudo o que fizerem, faça de todo o teu coração, para o Senhor e não para o homem. Sabe que você receberão do Senhor a recompensa da herança, e a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Saiba de uma coisa: a promessa, os sonhos que Noemi tinha para a sua vida foram destruídos quando veio a morte sobre a sua casa. Mas chegou vida na vida de Noemi. O Senhor está dizendo, está chegando vida na sua vida, está chegando um novo propósito. Viva o propósito do Senhor para as suas vidas constantemente. E assim, o propósito do Senhor renasceu na vida de Ruth e Noemi. Deixa viver o propósito do Senhor, mesmo que você não esteja vendo. Mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, o Senhor tem o melhor para mim. Mesmo sem entender, Noemi e Ruth, ela prosseguiu o caminho que levou um propósito de uma geração que veio o Salvador, que é Jesus. Viva a promessa, os propósitos, viva o propósito de Deus para a sua vida e descansa o teu coração. Porque quando você não descansa o teu coração, você deixa de viver o propósito do Senhor para a sua vida. Viva somente aquilo que o Senhor tem para a sua vida e não desespera. Sei que é difícil viver em meio ao propósito do Senhor, porque renunciamos muitas coisas, mas não é impossível da gente viver o propósito do Senhor, o qual o Senhor tem para com a nossa vida. O propósito do Senhor
é um propósito de vida e não de maldição, de bênção e de vida viva. Vamos juntos orar, meu irmão. Neste momento, o Senhor falou comigo e creio que o Senhor falou aos vossos corações. Que o Senhor possa realizar e concretizar as bênçãos, o propósito dele na sua vida. Ó Senhor, mesmo a gente não entendemos e não compreendemos, mesmo que a gente não esteja vendo, mas acreditamos, Pai, que a mão do Senhor, o propósito do Senhor, possa estar na nossa vida. Assim como Ruth, assim como Noemi, elas não viram e não estavam enxergando, Pai, o propósito, mas elas acreditou e prosseguiu avante. Que assim, Senhor, nós possamos acreditar e confiar no Senhor. Que nós possamos depositar no Senhor, Pai, todas as nossas aflições, todas as nossas angústias, que está tirando o nosso sono, que está tirando, Senhor, a nossa paz. Mas, Pai, nós acreditamos, Pai, que nós possamos falar, Senhor, assim como Ruth falou, que o seu Deus, Pai, pode fazer todas as coisas, o Deus de Noemi pode fazer todas as coisas, e que o Deus Todo-Poderoso seria o Deus dela. Pai, que nós possamos colocar o Senhor como nosso Deus, como o senhorio da nossa vida, que o Senhor possa estar na nossa frente, conduzindo o nosso passo, conduzindo a nossa vida, direcionando em todos os momentos, Pai. Nos ajuda, Pai, a realizar o nosso sonho, os nossos objetivos, qual o inimigo das nossas vidas, da nossa alma tem colocado, Pai, desânimo, frustrações, pessoas que diz, Pai, que nós não vamos conseguir, pessoas que diz, Pai, que nós vamos desfalecer. Pai, o inimigo de nossa alma tem colocado palavra no nosso coração, frustrando, Pai, os propósitos do Senhor para com as nossas vidas, mas decretamos a falência do inimigo neste momento, no poder que há no nome de Jesus, porque o Senhor falaste através da tua palavra, que o Senhor, Pai, veio da vida, o propósito do Senhor é da vida, Pai, para com as nossas vidas, nos direciona, Pai, em todos os momentos, direciona, Pai, a gente em saber que as boas novas do Senhor há para com as nossas vidas, nos ensina, Pai, descansar e viver o propósito do Senhor. Nos ensina a sonhar, Pai, os sonhos do Senhor. Nos ensina, Senhor, no poder que há no nome do Senhor, e decretamos a falência do inimigo. Decretamos, Pai, todo o mal. Decretamos, Pai, todo o trabalho espiritual da maldade que foi lançado para a gente desfalecer, para nós não acreditarmos que existe, Pai, coisas melhores para com as nossas vidas. Pai, que todo trabalho espiritual da maldade que foram feitas nas encruzilhadas, na água ao na água parada, Pai, na água, Senhor, suja, Pai, na mata virgem, decretamos toda a falência do inimigo neste momento, no poder que há no nome do Senhor Jesus, no poder que há no nome do Senhor Jesus, Pai, porque o Senhor, Pai, é o Senhor que guerreia em nosso favor. É o Senhor que trabalha e cumpre e vela, Pai, para cumprir todo o propósito debaixo dos céus. Nos ajuda, Pai, a ter uma nova esperança de um novo propósito. Ajuda os teus filhos a olhar, Pai, como eles nunca viram. Ajuda eles a reconhecer que o Senhor está nas suas vidas, mesmo no silêncio do Senhor. Mesmo que eles não estejam entendendo, mesmo que eles não estejam vendo, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, aleluia. O Senhor está guerreando em favor dos teus filhos nesta madrugada. Glória a Deus e aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Assim como o Senhor foi com Ruth, assim como o Senhor restituiu, Pai, todos os sonhos, todo o propósito, toda uma vida de propósito na vida de Noemi e de Ruth, assim o Senhor possa, Pai, ser na vida dos meus irmãos, nessa madrugada, nesse dia, nesta manhã, nesta noite, não importa a hora, Pai, o qual meus irmãos estejam ouvindo esta oração, mas eu creio, Pai, que a mão do Senhor está restituindo, está renovando os propósitos do Senhor, porque o Senhor escolhesse, Pai, eles desde o ventre das suas mães. No nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço. Te agradeço, Pai, por ser canal de bênção. Te agradeço, Pai, por meus irmãos ser canal de bênção na minha vida também, Senhor.
Te agradeço pela minha família e te agradeço pela família dos meus irmãos. Pai, sei com todos os irmãos meus, Pai, que pediram oração, Pai, nas redes sociais do YouTube, nas redes sociais do Facebook. Pai, sei com eles. O Senhor conhece, Pai, qual é, Pai, o propósito o qual eles estão pedindo oração. Você sabe, Pai, qual é a luta, Pai, o qual eles estão passando. E eu te peço, Pai, vai, Pai, lá desde onde, Pai, eles estão precisando. E renova, Pai, os teus filhos, ajuda os teus filhos, traz uma nova esperança de viver dias melhores. Restitui, Pai, tudo aquilo que foi pedido, que foi roubado. Mas acreditamos, Pai. Acreditamos, Pai, no milagre do Senhor. Creio que o milagre do Senhor, a bênçãos recalcada, sacudida, sem medida, venha sobre a casa dos teus filhos, sobre os celeiros dos teus filhos, sobre, Pai, essa provisão o qual os teus filhos estejam precisando, esse pedido de oração o qual eles estão precisando, que o Senhor possa respondê-los, Pai, no poder que há no nome de Jesus. É isso que eu te agradeço, é isso que eu te agradeço, Pai, no poder que há no nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, fica na paz do Senhor. Lembre-se de uma coisa, que Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena, vai fazer a roda grande passar dentro da pequena, vai trazer surpresa a gente aqui na terra. Deus já ganhou essa batalha, o inimigo bateu em retirada. Esse problema até parece grande, mas para nosso Deus é nada. Esse gigante aí, para nosso Deus é nada. Essa mulher aí, para nosso Deus é nada. É nada, é nada. Receba o propósito do Senhor para com a tua vida, no nome do Senhor Jesus.